Muito boa noite. A Patrícia pediu que eu viesse aqui hoje e é com muita alegria que estamos aqui. É com muita alegria que a gente está tentando aprender a divulgar os nossos estudos com pessoas que também se interessam de falar sobre isso. E é isso, é um estudo que a gente fez sobre compaixão, então eu queria dividir esse estudo com vocês. Vamos pedir ajuda aqui da espiritualidade amiga que nos ajude nesse momento, porque hoje o assunto é um pouco complexo. Nós vamos falar de Jesus. Lá em Varginha, gente, lá no SEAC, né, não tem jeito de não falar do Robinho. Acho que todos conhecem o Robinho, né? O Robinho dispensa apresentações. O Robinho tem uma frase muito bacana lá que é mais ou menos assim, que devemos trazer Jesus Cristo para dentro do centro espírita. Devemos trazer Jesus Cristo para dentro da nossa casa, mas principalmente para dentro dos nossos corações. Então é muita alegria a gente falar de Jesus. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o comecinho da vida pública de Jesus. Eu achei interessante. Até os 30 anos de idade nós temos poucas informações sobre o paradeiro de Jesus, e depois dos 30 em diante nós temos bastante informações. Mas e a transição? E esse comecinho? 30 anos de idade, Jesus então agora acelerou o processo e agora eu vou ensinar as boas novas, eu vou falar do Evangelho. Imagina esse comecinho, que interessante. Jesus falando para quantas pessoas? Poucas. E devagar essas pessoas iam gostando do que estava sendo ouvido. Jesus ia curando os enfermos e as pessoas iam sentindo atraídas pelo aquele magnetismo de Jesus. Esse começo muito interessante. E aí, não tinha nem os apóstolos ainda, e aí nesse começo Jesus falando um belo dia talvez, porque os evangelhos não falam sobre isso, mas fala, dá uma passada, não dá os detalhes dessas conversas de Jesus com a multidão, antes de ser multidão. E nesse dia Jesus estava à beira do mar da Galileia, começou a falar e muita gente chegando, e tinha uns barcos atrás de Jesus. Um barco ancorado, e Jesus subiu nesse barco e terminou o seu estudo, a sua palestra, né? E o dono desse barco ficou contagiado com o que Jesus falou. E era um pescador de nome Pedro e seu irmão André. E Pedro ficou apaixonado no que Jesus falou e foi falar com Jesus, e Jesus falou para ele: Pedro, segue-me e serás um pescador de homens. E assim Jesus foi escolhendo os seus apóstolos. Nesse dia parece que ele escolheu todos os apóstolos, e é assim que narra o nosso evangelho. É uma coisa um pouco longe do nosso raciocínio. Imagina a gente ouvir um mestre falando, aquilo nos envolver tanto que a gente larga tudo e segue. Quem tinha barco naquela época, tal qual na época de hoje, eram pessoas abastadas. Então Pedro, parece que eles tinham certos recursos materiais e largou tudo para seguir Jesus. Jesus, né, gente? E aí eles iam de cidade em cidade, curando os enfermos, atraindo a atenção do povo, ensinando as boas novas. Logo no começo, chegou o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha já nos dá todo o fundamento do cristianismo, falou das bem-aventuranças, nas quais o mestre proclama felizes justamente aqueles que o mundo considera infelizes. Os humildes, os puros, os mansos, os pacificadores, os aflitos. Recomenda que oremos secretamente dentro do nosso quarto e como um ato sagrado de fé que seja realizada na maior simplicidade possível, na mais perfeita humildade e harmonia. Deixa-nos então a oração universal por excelência, o Pai Nosso.
que começamos muito bem aqui hoje com o Pai Nosso. E Jesus foi durante 3 anos, mas vamos percorrer o caminho junto com Jesus. Falar de tudo que ele falou não tem jeito, mas a gente pode falar de algumas frases prontas. Todos nós sabemos algumas frases prontas de Jesus. Exemplo: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. E muitas vezes a gente não acredita muito nisso, né? Então quer dizer que Jesus está aqui? Sim, está aqui. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. E essa é a minha frase. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a coisa aperta para o meu lado, eu vou para essa frase. Essa frase me agrada muito. Eu tentei procurar quantas frases prontas nós temos de Jesus, mas a inteligência artificial parece que não é tão inteligente assim. Não conseguiu me dar um número de falas de Jesus. Mas aqui a gente tem mais inteligente que a inteligência artificial, né? Ô Val, fala uma frase pronta de Jesus aí. Nossa, sem sustentão, peraí. Eu vou te dar um tempo. Valéria, fala uma frase pronta de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, é tanta frase boa, né? É tanta frase boa. Kardec, não pode faltar. Fala uma frase aí, Kardec. Uma frase de Jesus, uma frase curta. É isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A boca fala o que o coração está cheio. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É muita coisa boa, né, gente? É muita coisa boa. Bom, como tem muita coisa boa, a gente tem que escolher uma coisa boa e aprofundar nela. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre compaixão. Vamos começar com uma frase poderosa de Jesus. Lá em São João: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Compaixão. Outra forma que Jesus utilizou para passar o conhecimento foi as parábolas. Então são pequenas histórias com elementos daquele contexto para ensinar o reino de Deus. Quantas parábolas nós temos nos evangelhos? Essa a IA pôde resolver. São 45 parábolas. Cada um dá um valor, 43, 47, mas vamos ficar com a manha, com o intermediário aí de 45 parábolas. Escolhemos algumas que falam sobre compaixão. E talvez a mais famosa delas, a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Um desses filhos foi reclamar com o pai que queria sua parte na herança, que queria partir para o mundo de prazeres, e assim foi feito. Esse pai dividiu a herança e esse filho mais novo, literalmente, entre aspas, caiu no mundo, né? Assim que a fala. Ele foi para o mundo, gastou tudo, acabou o dinheiro dele e ele foi trabalhar naquela região distante. Só que naquela região distante, o emprego que sobrou para ele foi como cuidador de porcos. Só que ele não podia comer nem a comida dos porcos. E aí a ficha caiu e ele falou: eu vou voltar para a fazenda do meu pai, pelo menos lá os empregados comem melhor do que os porcos. Vou pedir para o pai me contratar como um trabalhador. E o pai ficou muito satisfeito quando viu o filho vindo de longe. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para com seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: vamos fazer uma festa e alegrar-vos. Enquanto isso, outro filho desse mesmo fazendeiro
estava trabalhando, a hora que ele foi chegando em casa, ele viu a festa, ele não concordou, ficou bravo, e o pai mais uma vez falou: nós temos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Compaixão. Então a palavra compaixão, isso vai sendo uma constância no Evangelho. Mais uma parábola de compaixão. Jesus saiu, viu uma grande compaixão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Mais uma. Naqueles dias, vendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E os discípulos responderam: mas Cristo, como faremos para arrumar comida aqui nesse meio do deserto? E aí Jesus faz aquela pergunta famosa: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Compaixão. Ficou claro que ser compassivo era uma constância de Jesus, não só pelos ensinamentos das parábolas, mas principalmente pelo seu próprio exemplo. E aí chegamos aqui numa grande pergunta: o que é compaixão? O bom da gente estudar para uma palestra dessa, gente, é que a gente aprende. Eu estou quase aprendendo o que é compaixão. É amplo. No dicionário, a palavra compaixão vem do latim compassio, que significa o ato de partilhar o sofrimento da outra pessoa, experimentando tristeza e ternura por isso. A pessoa que se compadece consegue se pôr no lugar da outra, entendendo aquilo que está passando. Essa compreensão leva ao desejo de ajudar. Compaixão se refere ao sofrimento que sentimos ao ver outra pessoa sofrendo e que nos desperta uma vontade muito grande de ajudar ou confortar. Portanto, compaixão é uma emoção positiva, um estado de empoderamento que nos impulsiona a agir e fazer alguma coisa para aliviar a dor do outro. E aí eu achei um texto muito interessante do Dalai Lama. Dalai Lama hoje em dia está com quase 90 anos, é o chefe espiritual do budismo, atualmente ele mora na Índia. De acordo com o grande Dalai Lama, nós temos 2 tipos de compaixão. A compaixão biológica, aquela que a gente já nasce com ela. Toda mãe tem compaixão para os seus filhos. Aquela coisa, não tem que pensar, só tem que fazer. Então, essa compaixão biológica de um irmão com o outro quando novinho e por aí vai. Então, nós nascemos com algum tipo de compaixão biológica, presente até mesmo nos animais. O segundo tipo de compaixão, esse sim, é aquele que se utiliza da inteligência humana para expandir o sentimento de ordem biológica. Dessa forma, através do seu conhecimento, uma pessoa pode sim aprender a ter compaixão e utilizá-la para espalhar o bem. É dessa forma que cada um poderá fazer sua parte, contribuindo para um mundo bem melhor. Assim como diversos outros tipos de comportamento que podem ser treinados e desenvolvidos, o mesmo acontece com a compaixão. E aqui o texto nos dá 5 métodos, 5 tópicos para a gente aumentar a nossa compaixão. Primeiro, pratique a empatia, a capacidade de se colocar no local da outra, a capacidade que uma pessoa tem de compreender e sentir o que a outra pessoa está passando.
Então, sempre que se deparar com alguém em uma situação delicada, de necessidade, procure se colocar no lugar dela, mas faça em detalhes. Se a pessoa está passando fome, tenta pensar como é que é passar fome. Se a pessoa está com frio, tenta pensar como é que é passar frio. Isso vai nos aumentar o desejo de ajudar. E não importa o tamanho da nossa ação, desde que ela seja o melhor que pudermos fazer naquele momento. Muitas vezes, um sorriso é o suficiente. Encontre semelhanças com outras pessoas. Número 2. É bastante comum enxergarmos o outro como muito diferente da gente. Não é não. Ainda mais nós reencarnacionistas, né, gente? Não é não, é tudo muito parecido. Se nós estamos numa faixa vibratória, se a gente mora num planeta chamado Terra, que tem uma faixa vibratória, nós todos somos muito parecidos. Podemos até estar um pouquinho diferente nessa, mas e na próxima? E qual que foi antes? Então aqui é tudo igual? Pelo menos, como a gente estava conversando, a ignorância não nos protege mais, né? Três, observe as necessidades alheias sem julgamentos. Essa aqui talvez seja a mais importante. Para que a compaixão seja genuína, é essencial que deixe os julgamentos de lado e pense apenas no que pode fazer para amenizar o sofrimento do outro. Por isso, ao invés de julgar e focar nas atitudes que uma pessoa pode ter tido para agora estar numa situação delicada, atente-se apenas para o que ela está passando. O julgamento deve ser evitado, porque ele limita a compaixão e transforma em um simples sentimento de pena, que não contribui e não transforma. Seja tolerante. Número 4. É importante dizer que nem sempre as pessoas que foram tocadas pela sua compaixão vão agradecer. Então, é fundamental que sejamos tolerantes e saibamos que o nosso desejo é ajudar, não é receber obrigado de volta. Se tiver um obrigado, ótimo, mas se não tiver, a amizade é a mesma. A gente nos coloca para ajudar. A atitude é minha em relação ao outro. Não tem reciprocidade. É eu comigo mesmo. Quando vier um agradecimento, será maravilhoso. Porém, quando não acontecer, isso não irá fazer com que se irrite ou se arrependa de ter feito bem. Como é que é? Fiz isso para não sei quem, ele nem falou obrigado, nunca mais eu faço. Oh, gente, estava morrendo de vontade de parar de fazer, né? Estenda a compaixão a você. Além de dedicar a fazer o bem ao outro, estenda esse sentimento a você. A chamada autocompaixão envolve olhar para si mesmo com os mesmos olhos de bondade com que enxerga os outros. A autocompaixão é um sentimento necessário, principalmente entre aqueles que costumam se culpar e se martirizar por tudo que acontece de inesperado em suas vidas. Essa negação, em relação às situações mais delicadas e desafiadoras, faz com que se perca a oportunidade de aprender com elas e assim poder evoluir e se tornar mais forte. Portanto, cuide-se com carinho, reconheça o seu valor e com certeza terá ainda mais força e confiança para fazer o bem para as outras pessoas. Compaixão, compadecer-se, ser compassivo. Atitude básica de Jesus. Vamos voltar para mais uma parábola para ver se é isso mesmo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi pego por salteadores, por bandidos que bateram nele, assaltaram ele, deixando-o meio morto na estrada. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo aquele homem estirado no chão, passou de largo. De igual modo também um levita. Levita, cabe aqui um comentário, que era aquele povo judeu que cuidava do templo. Então, sacerdote, teoricamente, bem próximo. O levita é aquele que cuidava do templo. E passou de largo. E mais um samaritano, que era julgado na época como o povo mais longe de Deus.
Por isso o nome da parábola, o bom samaritano. Esse sim, chegou ao pé do homem semi-morto, pegou esse homem, cuidou dele, colocou no seu cavalo, levou para uma hospedaria ali próxima, cuidou dele. Na hora de ir embora ainda falou para o dono da hospedaria, cuide dele, deixou um dinheiro com ele, quando eu voltar eu pago o resto. Então, o bom samaritano, palavras textuais aqui de São Mateus, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, mais uma vez, Jesus nos ensinando a compaixão. E foram muitas outras parábolas, né, gente? 42 outras, já foram 3 aqui, eu acho que eu não vou ler as outras 42 hoje, não, vamos deixar para outro dia. Mas ainda temos que falar das curas, né? Nos evangelhos, nós temos narradas 37 curas. E todas elas sempre começam com a palavra compaixão. E aí sim, né? Aí para você curar, a compaixão é totalmente necessária. Mas aí 37 curas narradas, porque pelo que a gente consegue entender um pouquinho, foram muito mais de 37 curas. Porque o que Jesus fazia para atrair as pessoas para ouvir as palavras do reino de Deus era curar os seus enfermos. Quando cura o enfermo nosso, a gente fica tocado, né, gente? Todo mundo mexe com coisas que a gente não controla, a gente quer mais, né? A gente não larga, não. Então parece que foi muito mais de 37, mas nos evangelhos está lá 37 curas. Vamos falar aqui de apenas 3 curtinhas. Quando ele se aproximou-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, a viúva, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele, seu filho vive. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, quando souberam que Jesus vinha naquela direção. Começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe os olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero. Seja curado e fique limpo. Compaixão. Compadecer-se. Ser compassivo. Aí eu tentei resumir um pouquinho aqui. O que é compaixão? Acolhimento com bondade. Compreender sem julgamentos, ajudando da melhor forma possível naquele momento. Acolhimento com bondade, compreender sem julgamentos, ajudando da melhor forma possível naquele momento. E aí eu estudando isso aqui lá em casa, me veio uma imagem. Eu achei fantástica. Na verdade, provavelmente foi um presente que eu ganhei, né? Uma definição, uma imagem de compaixão. Imagina a gente aqui num salão igual a esse, uma criança novinha, 1 ano e meio, 2 anos, uma criança novinha escapa da mão da mãe e a criança vem andando aqui perto de mim e a criança cai aqui no chão. O que eu vou fazer? Eu vou acolher a criança com bondade? Eu vou compreender que ela caiu porque... Por que cair? E eu vou ajudar da melhor maneira possível. Como é que a gente fala? Caiu não, né? Pulou, né? Pulou. Então vamos imaginar, uma criança novinha cai aos nossos pés. E a gente, automaticamente, a gente socorre aquela criança. Compaixão. Olha a pureza da compaixão. A hora que a gente poder levar isso para qualquer pessoa, para qualquer situação. Não interessa cadê a mãe dessa criança, a mãe já está vindo correndo, né?
Não interessa por que ela soltou, não interessa por que ela caiu. Só interessa que eu vou ajudar aquela criança com energia boa. Compaixão. Compaixão. E o auge da compaixão que eu acho que Jesus deixou para a gente Agora vamos para o final. Jesus acabou de ser julgado, Jesus acabou de pegar a cruz, ele está subindo o Calvário, ele está sendo chicoteado, ele está com a coroa de espinhos, e todo aquele sofrimento. Jesus chega lá no alto do Gólgota, a cruz é pregada no chão, Jesus é levantado, e do alto da cruz, Jesus fala o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Gente, isso é muito lindo, não é não? E por um momento, e até algum tempo atrás, eu achava que Jesus estava falando dos romanos ali. Jesus no alto da cruz falando dos romanos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E será que a gente, 2000 anos depois, será que a gente sabe tudo o que a gente faz? Será que Jesus não está falando isso para nós até hoje? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Compaixão. E como não poderia faltar, o que será que o Evangelho segundo o Espiritismo diz sobre compaixão? Lá no capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a compaixão. Compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Ah, deixai que vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? A compaixão. Compaixão bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. É a abnegação em favor dos necessitados. É a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias, ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. O sentimento mais apropriado a fazer com que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo, é a compaixão. Compaixão que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos força a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis os vossos corações a essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência fútil. Grande é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por ter lhe enviado um consolador, um amparo. A compaixão é precursora da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Foi ditado pelo espírito Miguel de Bordeaux, 1862. Gente, por último, vamos tentar fazer uma pequena meditação? Então,
Joana de Anjos fala tanto da meditação, né? Joana de Anjos, a mentora do nosso Divaldo. E lá no SEAC, essa hora, eu falei uma frase, a gente falou esse estudo lá tem umas 2 ou 3 semanas. No SEAC, essa hora eu falei uma frase que eu gostei demais. A hora que acaba a palestra, no SEAC fala-se alguma coisa e depois fala assim: vamos aguardar o passe em silêncio, meditação e prece. Só que nunca ninguém fez meditação. Então a gente fazer meditação. E se a Val permitir, pode fazer também? É curtinho, gente, é menos de 10 minutos. Então, existem várias maneiras da gente entrar em estado meditativo. Aqui nós vamos tentar com a respiração. Então, nós vamos respirar fundo e soltar. Respirar fundo e soltar. Existe uma relação entre a velocidade da nossa respiração e a velocidade dos nossos pensamentos. Quanto mais lento é a respiração e profunda, mais lento é os nossos pensamentos. Vamos lá. Respire profundamente. Enche o peito de ar e solte lentamente. Inspire devagar e expire mais devagar ainda. Sinta a sua respiração se aprofundando, os seus pensamentos aquietando. Mantenha esse ritmo durante a meditação. E agora, aqueles que se sentirem seguros, fechem os olhos. Tentem manter os olhos fechados. No silêncio do seu interior, comece a se familiarizar um pouco mais com o seu corpo, composto de tantas partes que formam esse todo, que é você. Na sua imaginação, comece também a imaginar o planeta, a nossa Terra. Desta maneira, várias partes que formam um todo. Imagine as pessoas andando pela rua, no Brasil, na Ásia, distantes e próximas. Vá vendo que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a sua dor, cada pessoa tem seu caminho. Algumas fazem boas escolhas, algumas criam boa índole, outras mergulham na escuridão das más escolhas. Inspire profundamente, expire. Vá utilizando da respiração para se aprofundar em si mesmo e vá fazendo com que todo o seu senso de julgamento, toda a sua severidade seja temporariamente colocada de lado. Compaixão é observar o erro dos outros e ainda assim querer que o sofrimento deles diminua, que eles aprendam, mas com o mínimo de dor possível. Inspire lentamente, enche o peito de ar e expire mais lentamente ainda. A compaixão abraça, sem abrir mão da justiça. Abrace todos aqueles que precisam em sua mente, no seu coração. Vá se lembrando da sua própria dificuldade de ser humano. Abra o seu coração e tenha compaixão por cada uma dessas pessoas. Você sabe como é difícil ser humano, quantos desafios. E comece a emanar um amor de acolhimento, uma sensação que você os entende. Emane do seu peito amorosidade incondicional, acolhimento profundo, ausência de julgamentos e, portanto, compaixão por todos os seres vivos. Vai imaginando cada pássaro, cada pessoa com fome, cada criança, cada vencedor e cada perdedor. Emane compaixão para as árvores, para os rios, e vá sentindo-se como uma peça feita de amor, emanando esse amor pleno de compaixão para todo o planeta. Vá observando o seu pensamento. Comece a perceber que a energia da compaixão eleva a você mesmo e faz com que você se torne um agente de mudança positiva, uma fonte de amor, uma emanação de compaixão para o planeta. Aumente a sua compaixão, coloque de lado o seu sentimento de julgamento
Emane esse amor incondicional da compaixão. Inspire profundamente, sinta a sua respiração, sinta a energia emanando, saindo de você uma compaixão cada vez maior, mais pura, mais transformadora, de si mesmo e dos que o cercam. Entre no silêncio interior e perceba como a compaixão é uma energia elevada, de alta vibração, plena de amorosidade, isenta de julgamentos. Perceba a leveza da compaixão, como ela vai libertando você dos seus próprios sentimentos ruins, como ela liberta você da raiva, como ela liberta você de ser pequeno e o transforma em um ser humano melhor. Agradeça a própria compaixão. Sinta seu crescimento espiritual. Ao sentir esse sentimento, aceite a compaixão como uma parte crescente de você. Perceba como a compaixão eleva você, que agora é um ser humano um pouquinho mais evoluído, sentindo-se mais forte, sentindo-se plenamente capaz de amar. Vamos retornando. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.